O desempenho do Fluminense caiu demais entre os meses de abril e de maio, meses onde o elenco tricolor foi testado. E a gente vai trazer os números agora para vocês. Talvez justamente por causa dessa queda de rendimento, de desempenho, a direção do clube decidiu ir ao mercado agora na próxima janela de transferências. Vamos trazer todas as informações, analisar os números logo depois da nossa vinheta. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua audiência, agradeço a sua amizade aqui no canal Ligados no Flu. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista esportivo, como de costume, começando com os abraços para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. O Geraldo Favalessa nos assiste em João Neiva, no Espírito Santo, o Emir Pitanga, direto de Teresópolis, no Rio, Floriano Almeida em Ubá, Minas Gerais, o Gessivaldo Silva, em Irecê, na Bahia, o Dirceu Curado, no Guará, no Distrito Federal, o Jaci Nunes, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e o Gustavo Bueno, em Castro, no estado do Paraná. Se você quer que eu diga também o seu nome e a cidade de onde você nos acompanha, é só deixar aí nos comentários. Não esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo com outros tricolores, e se você não for inscrito, faça a sua inscrição. Pessoal, olha, dá essa força aí, dá essa moral pra gente, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar de Fluminense então, gente. Eu passei hoje um bom tempo analisando os números do Fluminense nos meses de abril e também de maio para fazer uma comparação e mostrar como que o rendimento caiu de um mês para o outro. E caiu assim, ó, vertiginosamente. O Fluminense no mês de abril disputou 9 partidas. Esse mês de maio foram 8. Porque o jogo que seria o nono, o da Copa do Brasil, né, que na teoria seria nesta terça ou na quarta, ou seja, ainda dentro do mês de maio, o jogo será só na quinta-feira, então já no mês de junho. Então, no mês de maio, 8 jogos, mês de abril, 9 jogos. No mês de abril, o Fluminense conquistou 7 vitórias e perdeu apenas 2 vezes. As 2 derrotas, uma foi aquela para o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, 2-0, e a outra foi para o Fortaleza no Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense utilizou um time alternativo e acabou não tendo uma boa atuação. Nos outros jogos, só vitórias. 3 vitórias, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias na Copa do Brasil, 2 vitórias na Libertadores e 1 vitória na final do estadual contra o Flamengo por 4-1. Aproveitamento de 78% no mês de abril. No mês de maio, a coisa mudou de figura. O Fluminense, como eu disse, jogou 8 vezes e obteve 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Foram 3 derrotas no mês de maio. O aproveitamento, gente, despencou de 78% para 45%. O Fluminense, no mês de abril, marcou 21 gols, média de 2,3 por partida. Já no mês de maio, o Fluminense marcou apenas 10 gols em 8 jogos. Há 4 partidas, o Fluminense não sabe o que é balançar a rede do adversário. Foram 10 gols em 8 jogos, a média caiu de 2,3 por partida para 1,25 por jogo. Então, um número realmente que deixa a torcida preocupada. O Fluminense no mês de abril sofreu 8 gols, no mês de maio sofreu, com um jogo a menos, sofreu 6 gols. Então é uma diferença pequena em número de gols sofridos. A questão toda é que, como o Fluminense perdeu um jogo a mais e empatou também 2 jogos, o rendimento acabou despencando. E esse rendimento que caiu muito no mês de maio e preocupou a torcida, né, pode ter aí várias razões. Em várias redes sociais que eu acompanho, nos grupos de WhatsApp que eu participo, vejo muita gente se perguntando, mas qual é o motivo? O que está acontecendo? Eu acho, gente, que a resposta ela não é simples, não é uma resposta com um motivo apenas. Acho que são vários motivos. O desgaste emocional, o desgaste físico, a questão das viagens, são muitas viagens. O Fluminense jogou várias vezes fora de casa. Se a gente for pegar aqui, ó, o Fluminense jogou lá em Belém do Pará, o Fluminense jogou
lá na Bolívia, o Fluminense jogou no Peru, o Fluminense jogou em São Paulo, jogou em Fortaleza. Então, olha quantos deslocamentos longos. Isso tudo causa não só um desgaste físico, mas há também a falta de tempo para treinar. Você treina menos. Então, tudo isso pode ser usado como argumento. Mas, para mim, outro argumento importante é a falta de opções no elenco que façam com que, quando um titular tenha que sair, o reserva entre e mantenha o nível do titular. Porque o titular começa a cair de produção por causa do desgaste físico. E aí, quando você coloca um substituto, ele não rende a mesma coisa. Ele não dá a mesma dinâmica. Então, talvez seja mais um dos motivos aí para essa queda de rendimento do Fluminense. E aí o portal Netflu trouxe uma informação de que a cúpula do futebol tricolor chegou à conclusão de que vai sim ser preciso contratar reforços agora na próxima janela de transferências. O Netflu publicou o seguinte, gente, que o portal apurou que o scout do Fluminense ele enviou algumas opções de mercado para a comissão técnica e para o conselho diretor. O técnico Fernando Diniz também fez indicações pontuais, visando reforçar o elenco a partir do segundo semestre, ainda mantendo o otimismo em brigar pelas 3 competições em disputa. A gente lembra que o Diniz foi responsável pela indicação de alguns nomes, que ainda não se encaixaram no time. Um deles é o Marrone, que inclusive está de saída. O Marrone... o contrato dele de empréstimo termina agora no final de junho, o Marrone volta para o time dinamarquês, vai deixar o elenco do Fluminense. Outros jogadores que o Diniz indicou, como o Pirani, como o Thiago Santos, são jogadores que ainda não renderam o que pelo menos a torcida esperava. Não sei se eles estão rendendo dentro do que o Diniz esperava, mas... a torcida, a gente vê nas redes sociais reclamando muito das atuações, principalmente desses 2 jogadores. Ainda de acordo com a publicação do Netflu, ainda não foram definidas as posições prioritárias aí para reforçar o elenco. Mas uma posição, o Fluminense acredita, a cúpula do futebol tricolor, acredita que seja importante contratar, que seria aquele atacante rompedor, aquele jogador do drible, do 1 contra 1, que parte para dentro, que causa ali um desconforto para o adversário, como era, por exemplo, o Luiz Henrique na temporada passada. E no meu último vídeo eu falei exatamente sobre essa posição. O Fluminense precisa desse jogador. O Fluminense tem hoje no elenco 2 atletas com essas características, o John Arias e o Keno. O Keno está no departamento médico. O John Arias vem sendo sobrecarregado. Então o Fluminense precisa de uma opção, principalmente para de repente entrar no segundo tempo, mudar uma partida. As opções que o elenco tem hoje não oferecem ainda essa opção para o Fernando Diniz. Ainda nesta segunda-feira, sobre esse assunto contratações, sobre esse assunto reforços, o portal Central da Bola divulgou uma informação de que o Fluminense teria feito uma consulta ao agente do zagueiro Mina, colombiano Mina, que jogou no Palmeiras, jogou Copa do Mundo também, está no Everton da Inglaterra, o contrato dele está se encerrando, o Everton não deve renovar o contrato com o jogador, vai ficar livre no mercado. Bom, o Mina, gente, ele tem 28 anos e eu acho que mesmo que o Fluminense tenha feito essa consulta, acho pouco provável que o Fluminense vá adiante nessa negociação. Por quê? Porque o Mina ganha um salário muito alto. Recentemente, circularam algumas informações que o Palmeiras teria sido procurado também para ver se o Palmeiras tinha interesse na contratação do Mina e de que o salário dele giraria na casa de 2 milhões de reais. Então, o Fluminense não tem essa grana. Então, só aí já seria carta fora do baralho. Além disso, o Mina fez poucos jogos na atual temporada pelo Everton. De acordo com o site O Gol, foram apenas 8 partidas disputadas nessa temporada pela equipe do Everton. Então é um jogador que atuou pouco recentemente, com um salário alto. Então eu acho muito pouco provável que o Fluminense vá atrás desse jogador. Vamos aguardar então
as próximas notícias, os próximos dias, para ver se o Fluminense vai realmente mirar alguma contratação específica. Agora, lembrando que a janela de transferências ela será aberta no dia 3 de julho. Qualquer contratação que o Fluminense fizer só vai poder começar a jogar depois do dia 3 de julho. Ok, meus amigos? Bom, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um grande abraço a todos. Te espero no nosso próximo vídeo.